Espero que esteja bem, melhor que eu. Estou bem cansado essa semana. Nada de vídeo longo. Farei apenas uma continuação rápida do vídeo de noções básicas de marcação que postei semanas atrás. Recebi alguns comentários do tipo: bem, foi muito útil, uma base sólida para o que estamos fazendo, mas e se você não estiver fazendo um armário tão limpo e organizado? E se o armário tiver saliências, recuos e afins? As mesmas regras se aplicam. E a resposta é que sim, elas ainda se aplicam, mas você precisa pensar um pouco mais sobre isso. Este é um armário que eu fiz, especificamente para ser um pouco mais desafiador. Recentemente, tive uma aula de armários aqui na oficina, e o objetivo disso tudo era que você tivesse esses tipos de saliências ao redor do topo e da base, e a prateleira fica recuada em relação às laterais e à parte de trás. Também vai haver um rebaixo ali, então você precisa considerar isso também. E, obviamente, com um topo robusto como esse, ele foi projetado para ter um chanfro também. Então você precisa considerar tudo isso também. Eu tenho uma dessas sobrando, feita só com pedaços de sucata. Então vou te explicar o processo de como fazer isso agora mesmo. Então, sem insistir muito nesse ponto. Mas ainda é um armário, então ainda fazemos o mesmo tipo de marcação. É um topo e uma base, 2 lados e uma prateleira. Então, vamos fazer a mesma coisa que sempre fazemos. Base. Alguém já fez um R nesse aqui, então vamos fazer o lado esquerdo. E direito. E então essa é a prateleira. Beleza? Agora, como não temos nenhum tipo de ponto de referência aqui, vamos marcar o centro dessas peças. E novamente, como as bordas frontais e laterais estão recuadas, vamos trabalhar a partir da parte de trás para isso. E apenas marcar isso. Agora, quando eu projetei isso, eu fiz o recuo com a mesma espessura do material do topo e da base, então posso usar alguns retalhos para representar isso. E o mesmo com os lados do armário também. Então podemos simplesmente encaixá-los e, trabalhando pelo tato, centralizar essa prateleira. Então, agora podemos usar a prateleira fixa como nosso ponto de referência para todo o resto. Agora, a prateleira está recuada em 6 mm, então vou usar alguns calços de 6 mm. Isso vai representar o rebaixo. Podemos só colocar um grampo nisso. Ou 2. E então, podemos marcar onde queremos que fiquem as cavidades para a prateleira ou as posições de fixação. Eu só vou usar um pequeno pedaço de 22 milímetros novamente, mesma espessura do topo e da base. Então, os lados vão entrar assim. Então, podemos marcá-los, apoiá-los em um pedaço de 22 milímetros. Isso vai até o final. E podemos usar outro pequeno pedaço de sobra para marcar as posições dos lados e fazer o mesmo. Enquanto somos espertos, você pode trocar esses e fazer as partes de cima também. Certo? Normalmente, eu não marcaria isso,
Eu simplesmente iria direto e cortaria, mas eu usaria outro pedacinho de 22 milímetros só para equilibrar, independentemente da máquina de junção, alinhe com a linha do lápis. 13 cheio. Eu não vou fazer isso agora, só vou marcar com lápis, só para a gente saber, por enquanto, que esses estão sendo feitos. Então essa é a base, esse é o topo. E a gente faz o mesmo de novo? E a gente só vai marcar onde nossos encaixes vão ficar. De novo, se estivéssemos fazendo isso de verdade, coloque um nivelador e fazemos isso. Alinhado com a marca de lápis. Ok, então, para as mortises nas laterais, é bem óbvio, porque usamos a prateleira como referência. Para fazer as mortises no topo e na base, precisamos usar a face interna como referência para fazer as mortises nas laterais. Isso significa que precisamos transferir essas marcas de lápis e, então, usamos a face interna como referência, apoiada plana no banco. E use seu cavilhador, ou sua dômino, ou sua biscoiteira também no banco, para cortar essas mortisas, alinhando com as marcas de lápis. E então, a última coisa que precisamos fazer é marcar os centros para a prateleira. E podemos fazer isso usando prateleira até a borda frontal e deslocada por 6 milímetros. Então é isso. Como sempre, explicar leva bem mais tempo que fazer. Vou usinar isso e mostrar para vocês em detalhes completos quando isso melhorar. Mas, até lá, vou considerar este concluído por esta semana. Muito obrigado por dar uma olhada. Cuide dos seus pulsos, são os únicos que você tem. Descanse quando precisar e eu te vejo de novo muito em breve, certo? Se cuida!